Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos terminar a nossa série sobre o aborto. Por quê? Porque muitas pessoas, depois que viram os vídeos, ainda mandaram perguntas dizendo que não está clara qual é a halahá e qual é a opinião final da Torá sobre esse assunto. O que nós fizemos nos outros vídeos foi colocar todos os pontos halárricos que existem nessa pergunta. E vocês podem ver, resumir, é óbvio que não é um assunto simples, que nem qualquer outro assunto da Torá, que quando nós queremos saber qual é verdadeiramente a opinião de Hashem e a opinião halárrica da Torá, nós precisamos estudar a fundo, tendo em mente e pesando cada detalhe de acordo com o seu peso halárrico, ou seja, de acordo com a lei da Torá. Então, fazendo um resumo e falando claramente qual é a opinião da Torá sobre o aborto, para que fique claro, você que ainda não ficou claro com as nossas outras aulas. Também ainda me perguntaram: Rav, você não disse se no caso daquela menina de 10 anos que ela foi abusada pelo tio, se é permitido o aborto ou se não é permitido o aborto. Então também vamos falar sobre isso para que todos tenham claro qual é a opinião da Torá. O aborto, de acordo com a Torá, ele é permitido, e também o aborto, de acordo com a Torá, ele é proibido. Como é possível? A resposta é: depende do caso. O que quer dizer? Cada caso deve ser pesado e medido nos seus detalhes específicos para que nós possamos ter uma decisão halárrica, ou seja, uma decisão de acordo com a lei da Torá, corretamente. Então, começando os casos mais simples, e é óbvio que tudo que eu vou falar é somente uma maneira geral, ou seja, é somente a lei de uma maneira geral, mas cada caso deve ser estudado e perguntado para um rabino, que seja um legislador, para que ele possa dar a sua opinião e a opinião da Torá no caso específico daquela pessoa. Por quê? Porque do mesmo jeito que quando eu pego um DNA de alguém e eu mudo um pequeno detalhe, eu vou mudar completamente a estrutura daquele DNA e daquela pessoa que vai surgir através daquele código genético. Assim também, cada detalhe no caso específico de cada pessoa pode mudar qual é a halahá final. Então, de uma maneira normal, ou seja, sem nenhum motivo específico, a pessoa fala assim: simplesmente eu não quero ter esse filho. A mulher que está grávida, ela diz: eu não quero ter esse filho. Por quê? Porque eu ainda sou muito nova, eu quero fazer a minha carreira. Porque eu ainda sou muito nova, eu quero me assentar mais como pessoa, ainda não estou pronta psicologicamente, ou a pessoa acabou fazendo sem querer, entre aspas, com alguém que não era o seu marido, sim, com alguém que não era sua esposa, e esse é o motivo que eles querem tirar o bebê. Então, nesses casos, o aborto é completamente proibido pela Torá, porque aqui não há nenhum motivo que permita esse ato tão grave e tão pesado, que é decidir a vida ou a morte de uma alma e de uma possível alma. Porém, existem casos, e a maioria dos casos que o aborto é permitido é quando existe perigo de vida para a mãe. A Mishnah nos diz no Talmud, em Masechet Ohalot, é uma dos tratados das Mishnayot, explicam para a gente, nossos sábios, aquela mulher que ela tem um bebê e agora chegou a hora de dar à luz. E na hora de dar à luz, os médicos dizem: agora é ou a mãe ou o filho. Ou a mãe vai viver, ou o filho vai viver. Explicam nossos sábios: até o filho sair da barriga da mãe, ou seja, enquanto ele está na barriga da mãe, é permitido tirar a vida desse filho para salvar a mãe. Porque o que tem na sua mão é ou a vida de uma pessoa que já está viva nesse mundo,
ou a possível vida de alguém que sairá para esse mundo. E quando nós temos essas duas opções, nós escolhemos a vida da mãe. Porém, se a criança já nasceu e agora eu tenho o perigo de vida entre os dois, eu não posso escolher ninguém, porque que nem nós falamos, nós não podemos escolher as pessoas. Ou seja, nós não podemos fazer decisões como você vai viver e você não vai viver. Isso é simplesmente na mão de Hashem, porque o seu sangue não é mais vermelho do que o sangue dos outros. Então o aborto, de uma maneira normal, de uma maneira geral, ele é proibido. Somente quando há perigo de vida para a mãe, ele é permitido. Porém, a pergunta é: o que é perigo de vida? Será que um simples exame ele é suficiente para decidir que há perigo de vida? Ou será que eu preciso de mais de um exame? Será que um médico ele já tem o poder de falar agora tem perigo de vida para a mãe? Ou será que eu preciso de 2 médicos? Será que um médico que ele não sabe as leis da Torá e para ele o aborto é permitido em qualquer ocasião, ele tem a permissão e ele tem a capacidade de falar não, nesse caso é perigo de vida e agora eu sim posso permitir um aborto? Todas essas perguntas elas devem ser perguntadas, Chas v'Shalom, em qualquer caso que o aborto seja necessário. Por quê? Porque, que nem eu falei, não é simples nós decidirmos que existe perigo de vida em um caso específico. Porém, depois que alguns médicos decidiram e entenderam que, de acordo com as suas verificações, os seus exames, provavelmente há um grande perigo de vida para a mulher, então nesses casos permitem um aborto, porque eu preciso escolher entre a vida da mãe e a vida do feto. Porém, os casos que são mais difíceis de permitir são casos que, primeiramente, eu abençoo a todos vocês, que nenhum de vocês nunca precise de nenhuma dessas perguntas. Porém, existem casos onde o feto ele tem diversos problemas, sim. Por exemplo, ele tem problemas de uma deficiência mental, ou ele tem um vírus que acabou atacando o coração, acabou atacando o pulmão, acabou atacando o sistema nervoso. E aí os médicos falam que essa criança ela não vai viver mais de alguns meses, mais de alguns anos. Essa criança ela tem uma doença que vai causar a morte prematura dela. Nesses casos, os pais eles sentem muita dor e eles falam: como pode ser que eu vou tirar uma criança para o mundo e essa criança só vai me trazer sofrimento? O que eu faço? Será que eu sim posso tirar essa criança? Será que eu não posso tirar essa criança? Os pais acabam vendo essa criança como um problema e verdadeiramente, de acordo com os médicos, ela será um grande problema. E muitas pessoas elas perguntam para o Beidin se é permitido nesses casos fazer aborto ou não. Então eu já falei que a resposta é: pergunte o seu caso específico para um rabino de grande costas, que nem nós dizemos em português. Um rabino que ele tenha ombros largos e ele possa de verdade decidir qual é a halachá em cada um desses casos. Porém, a resposta normal para qualquer caso de aborto que não seja perigo de vida da mãe é que nós não permitimos. Para completar, eu vou falar, antes de falar do caso que nos fez fazer todo esse shiur, que é o caso dessa menina de 10 anos, antes eu vou falar uma história que uma mulher, ela me contou faz alguns anos, quando nós estávamos estudando esse assunto do aborto. Então essa mulher, ela veio e ela falou para mim o seguinte, ela falou: quero contar, Rav, uma história para você. Era uma mulher de 35 anos, eu falei: por favor, histórias, vamos escutar, tá? O que a gente pode aprender aqui para nossa vida? Ela falou: eu fiquei grávida e eu estava muito feliz. Quando eu estava com 4, 5 meses, eu fiz uma bdika, eu fiz um exame, e esse exame dizia que a criança ia ter síndrome de Down, ou seja, a criança sairia deficiente. E ela falou: eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Falei: como é que eu vou conseguir criar essa criança? Meu marido também ficou desesperado. Ele falou: não tem o que eu vou fazer. Então eles decidiram abortar, tirar essa criança. Vamos acabar com esse problema pela raiz? Tiraram a criança. Tiraram a criança, continuaram a vida. 3 meses depois ela engravidou de novo.
engravidou, ficou feliz, falou, quem sabe, Bezrat Hashem, dessa vez, com a ajuda de Hashem. Ficaram felizes, foram fazendo os exames, uma criança muito, muito, muito saudável, e não só isso, 2 crianças. Ela teve gêmeos, ela estava grávida de gêmeos, eles ficaram muito felizes, e depois de 9 meses de gestação, então os gêmeos nasceram e começaram a serem cuidados pela mãe. 2 anos depois, as crianças tinham 2 anos, 1 ano e meio, não lembro exatamente quantos meses eles tinham, entre 1 ano e meio e 2 anos, eles estavam comendo em cima do cadeirão. Os 2 comendo, dando comida para os 2 gêmeos. Tocou o telefone, então a mãe saiu correndo, foi atender o telefone, começou a falar no telefone. Enquanto ela está falando no telefone, ela escuta um barulho muito forte da cozinha. Quando ela entra na cozinha, ela vê que um dos filhos caiu do cadeirão de frente, com o rosto no chão, e o rosto dele está amassado, uma poça com sangue, uma imagem que cada um de vocês pode imaginar. Na hora, ela ligou para a ambulância, pegaram ele, cuidaram dele. O resultado é que esse filho ficou com um problema mental por causa do golpe que ele recebeu, pela idade que ele tinha, e ele ficou deficiente mental. Ela tinha 2 gêmeos, um totalmente saudável, totalmente feliz, e o outro igualzinho, deficiente, que não entendia o que acontecia em volta dele. E ela falou, eu aprendi dessa história, não tem como fugir do decreto divino. Eu tentei fugir do decreto divino e eu falei, eu não vou ter esse filho, eu não quero ter esse filho com síndrome de Down. E eu tirei, mas a Hashem falou, não tem problema, ele vai vir da próxima vez. E ele veio, só que ele veio com muito mais dor, porque até hoje eu penso que se eu não tivesse ido atender o telefone, talvez ia ser de outra maneira. E até hoje eu acho que a culpa é minha. Daqui a gente aprende, não há como fugir do decreto divino. Assim também nós vemos no livro de Yoná, e eu vou dar uma aula sobre isso. Essa aula vai ser para o nosso site. Não há como fugir do decreto divino. Se Deus decretou por alguns motivos, por diversos motivos, porque a pessoa acabou que ela não fez tshuva, ela não se arrependeu, que ela necessita ter um sofrimento número 1, esse sofrimento ele vai vir, seja por bem, seja por melhor, não há como fugir do decreto divino. Quando a pessoa ela interioriza esse conceito, aí sim ela pode vir perguntar se o aborto é permitido ou não. Quem acha que Chas v'Shalom vai fazer um ato desse para fugir dos problemas, ele está completamente enganado. Não há como fugir dos problemas. E agora, respondendo à pergunta, qual era a halachá no caso daquela menina de 10 anos? Então, o primeiro ponto que nós temos que saber é que não há como decidir a halachá através do Jornal Nacional. Não dá para saber os mínimos detalhes do que aconteceu naquela história através dos jornais que você lê e através das notícias que você lê. Por quê? Se o jornal ele acha que o aborto é permitido, todas as notícias que ele der vão ser tendendo para o lado de permitir o aborto. Se o jornal pensa que o aborto é proibido, todas as notícias que eles vão dar serão para proibir o aborto. Então, para você conseguir ter uma opinião reta, ou seja, que não tenda para nenhum dos lados, é necessário ter a informação do ponto zero, da fonte, e não da mídia, e não de pessoas que colocam a sua própria opinião no caso. Então a resposta é, o caso da menina não tem como responder. Porém, uma pessoa que ela tem uma gravidez com 10 anos, 90% dos casos é um perigo de vida para a mãe. E se é um perigo de vida para a mãe, comprovado por mais de um médico, aí, nesse caso, se costuma permitir o aborto.
Qual o caso da menina? Não temos como responder, porque nós não sabemos todos os detalhes. Porém, se o caso foi, que nem eu falei anteriormente, nesse caso seria permitido. Porém, é óbvio que isso deve ser feito nos meses que antecedem a gravidez, ou seja, meses que são o princípio da gravidez, desculpem. O primeiro, segundo, quarto mês. Porém, depois do quarto, quinto, sexto mês, já é muito mais difícil permitir o aborto, porque existem diversas pessoas por aí que nasceram de 6 meses e eles são pessoas saudáveis. Então, entre tirar um feto de 6 meses, que já é uma vida quase que completa, e eu volto e falo quase que completa, e não deixá-lo viver é um ato muito mais grave do que tirar um feto quando ele ainda é considerado pela Halahá uma água. Então, essas são as ideias gerais e os pontos principais desse grande ponto halárrico. E é óbvio que cada um de vocês seja abençoado, que nunca tenham uma pergunta dessa na vida de vocês. E Bezrat Hashem, que nós não precisemos cumprir tudo que nós estudamos hoje.